E fala, tios, meu que do canal, tudo bem com vocês? Galera, semana aqui é um vídeo aqui de Resident Evil, sobre uma teoria, ou até mesmo uma curiosidade, que é sobre regeneração em Resident Evil. Cara, se você for para pensar, não é só a resistência que temos em Resident Evil, como o Chris, que vemos aí resistindo à lava e diversos gases mortais. Mas não só isso, mas uma certa regeneração em Resident Evil. Como podemos ver, por exemplo, a Sherry, o Wesker e talvez até mesmo o Chris, não sei. Vamos analisar mais pra frente. Mas então, se você gosta de Resident Evil, se você gosta de teoria, não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Logo eu posso trazer um vídeo sobre os super-humanos em Resident Evil. Como Leon e Chris, que são super-humanos sim, só que não foi confirmado pela Capcom ainda. Vocês vão ver ainda no futuro. Mas então vamos para o vídeo sobre regeneração em Resident Evil. Se você olhar com cautela e cuidado nos frames, quando o Wesker dá o primeiro soco do Resident Evil 5 na batalha final contra ele, naquela forma humana, o que acontece? Você vê que sai um pouco de sangue, olha só. Isso aí é uma coisa quase imperceptível, mas dá pra perceber que sai sangue. E depois vemos que o Chris tá de boa, mano. Se um lutador profissional de boxe tem uma força de 500 quilos, de meia tonelada, imagina então a do Wesker, que também consegue atravessar o peito do Chris. Então, com certeza, ou o Chris tem uma resistência muito grande e prova de uma vez por todas que ele sim é um super-humano, é um mutante, né? Assim como o Jake, Chris, Wesker, enfim. Ou também pode ser algum tipo de regeneração, tipo regeneração nível I. O que eu não duvido, pode ser perfeitamente isso, que se regenerou ali rapidamente e tranquilamente. Ou até mesmo tem uma super resistência, mas eu acho que tem mais chance de ter uma ultra resistência. Não só isso, mas agora vamos falar sobre a Sherry, que a Sherry também é um nível de geração assim muito alto. Tem um nível de geração H. E pô, e pelo menos o que vimos até então, porque a gente não sabe se está um nível de geração mais avançado, mas o que vimos até agora é o nível de geração H. É o seguinte, ele consegue generar quase tudo, ele consegue generar mãos, consegue generar pés, consegue generar a maioria dos órgãos internos, porém ele não consegue generar braços, pernas, o coração e o cérebro. São os únicos quatro, são os dois órgãos mais vitais do corpo, que é cérebro e coração, que ele consegue regenerar, e também braços e pernas. A única coisa que não consegue fazer, tirando isso, consegue fazer o resto de boa. Sim, se regenera assim com maestria o resto. Entendeu? Que a Sherry tem esse tipo de regeneração quando ela literalmente tem uma estaca assim de metal gigantesca atravessando assim a sua barriga inteira assim. E não atinge o coração pra gente atingir muito o intestino dela, assim, dá um ferimento assim enorme assim que com certeza mataria ela de sangramento, como o próprio Jake diz, que fala: "Ah, não, não vou tirar não, que senão vai sangrar até morrer". Aí o Jake vai lá, tira e ela se regenera rapidamente ali, você vê que ela regenera em alguns segundos. Isso mostra que ela tem um nível de regeneração H. Porém, a gente não sabe se ela tem um nível de regeneração mais avançada. Como, por exemplo, talvez o nível de regeneração nível G, por exemplo. Que inclusive tem um personagem de Resident Evil que tem esse nível de regeneração G. Mas agora, né, vamos falar sobre o Wesker. Sim, o Wesker tem sim uma regeneração, inclusive é o recordista em regeneração em Resident Evil. Como vemos, o Wesker, ele tem um T Verônica, né, com o vírus progenitor, com a variação W, né, o Wesker. E essa variação, o que acontece? Quando ele é injetado o vírus, ele também tem a habilidade de ressuscitar o usuário e dar grandes habilidades pra ele. O Wesker morre pro Tyrant, né? Ele é perfurado, tipo, todo, não só o coração dele é perfurado, mas os órgãos assim, internos, um monte de coisa assim é perfurada. E o coração. E como eu disse, um rank H de regeneração não consegue regenerar o coração, porém o Wesker regenera. Você vê que o Wesker morre ali, e depois ele ressuscita e volta com os poderes dele. E ele literalmente consegue regenerar o coração. Você vê que tem um buraco enorme ali quando ele volta, mas depois de um tempo ele já não tem mais nenhum buraco ali no peito. Já tá completamente regenerado em poucos, ali em 1 minuto ali, mais ou menos. Ele já se regenera e fica tranquilão. Wesker. Ou seja, isso classifica ele como uma regeneração. A gente tem uma confirmação que o Wesker tem uma regeneração nível G, pelo menos. No mínimo G. Pode ser maior, eu acho que não, mas eu acho que o máximo que pode chegar é G. E essa regeneração nível G é muito bom, que ele consegue gerar pernas, braços e não morre com nenhum ferimento. Ele consegue gerar todos os órgãos vitais, cérebro, coração. Porém, o Wesker também, vimos que, ou seja, ele tem que ser decapitado para poder morrer. Ou seja, ele consegue gerar tudo menos a cabeça. Se for decapitado, ele morre na hora. Ele não vai morrer na hora, mas ele vai morrer de logo após alguns segundos. Tanto que o corpo humano a gente se permanece consciente até mesmo 14 segundos depois, não me pergunte como eu sei disso, 14 segundos depois após ser decapitado.
corpo humano consegue se manter consciente ainda. E agora vamos lá. Esses são os únicos que tem um nível de regeneração que vimos em Resident Evil confirmados. Os outros é só especulação e teoria. A gente vê mais um nível de regeneração. O Chris talvez pode ser nível I, o Krauser também, o Jake também pode ser esse tipo de regeneração nível I, mas a gente não tem certeza deles, hein? É só apenas especulação e teorias. Eu acho que a Sharon não tem uma regeneração mais avançada que uma nível H, provavelmente aquela é o máximo que ela... No caso do Wesker, no caso do Wesker, né, finalmente, vimos que ele realmente perfura o coração, ele tem uma grande resistência, que ele literalmente conseguir ficar na lava ali de boaça. Ele também tem vários golpes, vários tiros, bazucado, tudo, e não acontece quase nada. Isso prova que ele também tem uma grande resistência. E também uma grande regeneração, literalmente conseguir, provavelmente uma regeneração nível G, no caso dele. E literalmente só morre se for decapitado. E também vemos que o vírus fica instável no caso dele, que tem que ficar tomando aquele vírus com a carga agulha. Eu não conseguiria, então, acho que eu não conseguiria ver um mutante que eu tenho medo de agulha, mas enfim. Essa foi a teoria, esse foi o tipo de regeneração, ali, três confirmados que tem uma regeneração, eu expliquei mais ou menos como é que funciona, e outros que talvez podem ter uma regeneração. E também, se vocês quiserem, né, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, quer que eu traga o vídeo sobre super-humanos em Resident Evil, né, explicado sobre o Wesker, um possível super-humanos, também eu posso criar teorias de super-humanos como Chris, Leo, enfim. Mas não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal que vai estar aparecendo mais vídeos aqui de teoria de Resident Evil, gameplays também, outros tipos de curiosidade também sobre o canal. Mas então, valeu, falou, fui, tchau!